Marcos, capítulo 3. Beijo, gente. Vamos estar entrando aí. Aqui está falando no capítulo 3 que a cura de um que tinha as mãos mirradas, talvez assim, encolhidas, né? Imagino. Deixa eu ver aqui, se aqui. Aí, outra vez, Jesus curava. Jesus, ele não se hesitava em curar, em libertar, em perdoar, né? E outra vez, Jesus entrou na sinagoga. Isso nos mostra que nós devemos nos reunir para estarmos louvando ao Senhor. Tem gente que fala que não vai em lugar nenhum adorar a Deus. Tem as placas da igreja, mas acontece que nós devemos frequentar a casa do Senhor. Na palavra de Deus fala assim: congregai meu povo, santificai meu povo nesses tempos do fim. Aqui, outra vez, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Uma das mãos mirradas. E deixa eu ver aqui se eu acho um. Às vezes eu paro assim, né? Porque eu não sei não, gente. Claro que tá tudo escrito aqui, é só dar uma olhadinha. É só porque eu queria achar aqui, né? Mas vamos continuar. Então, quando ele entrou lá, entrou lá na sinagoga, ele viu um homem com as mãos mirradas. E estavam observando, e eles ficaram observando se Jesus ia curá-lo no sábado para o acusarem. Observando se Jesus ia curar no sábado para ver se ia acusá-lo. E disse ao homem, Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta e vem para o meio. Ele chamou aquele homem que tinha a mão mirrada para o meio. Vem para o meio. E aí, depressa perguntaram: é certo no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles se calaram. E olhando para eles em redor com indignação, condoeu-se da dureza do coração, disse ao homem: estende suas mãos. O homem que estava com a mão mirrada. E ele estendeu e foi restituída a mão. A mão ficou curada, ficou com a outra, né? Junto com a outra. Então dá para entender que são as duas mãos. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele. Porque naquela época quem governava Jerusalém era Herodes, né? Então eles tomaram conselho com os herodianos contra Jesus, procurando ver como o matariam. E retirando-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judéia. Então agora o povo da Galileia e da Judéia saía junto. E de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, perto de Tiro, de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas Jesus fazia, vinham ter com Jesus. E ele disse aos seus discípulos que tivesse sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão, para que não o comprimisse, porque tinha tanta gente seguindo Jesus, que Jesus falou: deixa um barquinho perto, qualquer coisinha eu entro no barco, porque tinha gente de todos os lugares, né? E porque Jesus, ele tinha curado muita gente de tal maneira que todos tinham algum mal, quase que, né, apertava Jesus assim para tocar nele e tudo. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. Os fariseus, os saduceus e os escribas não admitiam que Jesus é o Filho de Deus, mas o próprio demônio falou: você é
o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. E Jesus, aproveitando aqui no capítulo 3, ele elegeu os 12 discípulos. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E ele nomeou 12 para que estivesse com ele e mandasse pregar, para que tivessem poder de curar os enfermos e expulsar os demônios. Gente, nós temos essa autoridade. O Senhor nos deu essa autoridade para expulsar os demônios e orar para os enfermos. Mas só quem confessou Jesus como Salvador não vai fazer isso. Não vai fazer isso sem ter Jesus no coração. Se a pessoa tem que ter vida com Deus, em nome de Jesus. Nós temos que nos esforçar, somos falhos, né? Então aqui ele elegeu os 12 para expulsar os demônios e curar os enfermos. Aí a blasfêmia dos escribas. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão de tanta gente que tinha. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Olha, seus parentes. Jesus não foi apoiado nem pelos parentes, nem pela parentela dele, né? E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu? E pelo príncipe dos demônios expulsa demônios? E chamando-os a si, disse-lhe por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Satanás os demônios não se dividem, eles se unem para fazer o mal, né? E se uma casa se dividir contra si, a mesma tal casa não subsiste. Não pode haver divisão dentro de uma casa. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manitear o valente, e então roubará sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia que blasfemaram, porque aqui eles blasfemaram contra Jesus, né? Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Então ali eles estavam pecando contra Jesus. Então que ele estava falando que Jesus tinha espírito de Beelzebu. Jesus falou: vocês estão perdoados. Como se diz, né? Mas se vocês pecarem contra o Espírito Santo, não há perdão. E agora, gente, Jesus, no meio daquele povo todo, aparece a família de Jesus. Chegaram então os seus irmãos e sua mãe, né, a Maria, e depois que Maria teve Jesus, Maria coabitou com José, teve relações sexuais com José e teve outros irmãos. Nós sabemos, nós evangélicos não adoramos Maria como Deus, porque Deus não manda. Ela não é para ser adorada, ela própria adorou a Jesus. Ela foi uma mulher com um testemunho muito fiel, por isso que Deus a escolheu. A escolheu para esperar o pão vivo que desceu do céu. Jesus foi gerado no ventre de Maria através do Espírito Santo de Deus. E a multidão estava sentada ao redor dele e aí alguém chegou perto de Jesus e falou assim: a sua mãe e os seus irmãos estão aqui te procurando, estão lá fora. E Jesus respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Então, como se diz, ele estava mostrando que ela não era mãe dele, que ela foi só o ventre foi usado. Ela foi mãe física, a mãe espiritual não, ele não tinha mãe espiritual, né? E aqui nem sei se esse é o jeito de explicar. Só sei que assim,
ele considerava todos aqueles que o seguiam como seus irmãos e sua mãe. Tá? E eis que ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam sentados junto dele, falou assim: eis minha mãe e meus irmãos. Eu considero todos aqui. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus, ele mostrou que ele é único, não há outro Deus. Jesus é acima de Maria. Então a gente não pode falar assim, Jesus abençoa e Maria passa na frente. Não existe isso, gente. Vamos ler Bíblia. A Bíblia é clara. Jesus, a maior autoridade sobre a minha vida. Jesus foi a maior autoridade sobre a vida de Maria e seus irmãos. Tá? Então, gente, está sendo avisado. Quem adora Maria não vai entrar no reino dos céus. Porque Deus não mandou adorá-la como Deus. Este é o capítulo 3 de Marcos.